Continuando nas amostragens de distribuição de probabilidade, hoje a gente vai ver o método da convolução, que basicamente é um método muito simples. A gente vai trabalhar com a soma de para gerar a nossa amostra, a gente vai trabalhar com a soma de outras variáveis aleatórias que seguem distribuições mais simples. Por exemplo, distribuição de Erlang, distribuição de Poisson, distribuição normal. Então, basicamente, a convolução, na verdade, é a soma de variáveis aleatórias. Então, a gente tem aqui distribuição de Erlang, acho que é isso o nome dele. A gente vai fazer o quê? A soma de variáveis aleatórias com distribuição exponencial. Então, a gente vai, para montar uma y, que é de Erlang, a gente vai somar m variáveis aleatórias exponenciais, com FDP, né, ou com distribuição exponencial, certo? Aí, como cada uma delas tem distribuição, segue uma distribuição exponencial com parâmetro lambda, o mesmo para todas, né? A única coisa assim em comum é que o parâmetro lambda é o mesmo para todos. Então, a FDP da exponencial, só lembrando, é lambda e na menos lambda vezes o yi, certo? Para yi maior que zero. Aqui, em geral, quando a gente trabalha com a exponencial, a gente está pensando em tempo de vida, né? A gente usa, em vez de ser o y, o t. Tá mesmo, não tem problema nenhum. Aqui a gente está usando só a notação da variável aleatória y. Então, a nossa Erlang vai ser só um y, certo? Que a gente vai chamar de amostra, vai ser esse y. É a soma de várias variáveis aleatórias exponenciais. Já que a gente tem que a FDP da y é essa aqui, lambda e na menos lambda y, a gente já sabe que para a gente gerar um número aleatório com distribuição amostral exponencial, né, desculpa, distribuição exponencial, a gente tem que o y vai ser igual a menos 1 sobre lambda, ln de 1 menos ri. Ri é o número aleatório aqui, né, que a gente vai calcular. Então, para o y1, a gente vai ter que calcular um R1, ou melhor, para o y1, um R1, para o y2, um R2, para o y3, um R3, e assim sucessivamente, dependendo dos m's, né, vai o número m de variáveis aleatórias exponenciais. Como vai ficar, então, a nossa amostra aqui, y? Se a gente tem m y's. Então, basicamente, vai ser o seguinte, 1 menos é 1 sobre lambda, essa parte é comum, multiplica ln do 1 menos R1, mais ln do 1 menos R2, mais ln do 1 menos R3, etc., até mais ln do 1 menos Rm. Uma vez que a gente está somando aqui, só lembrando, m variáveis exponenciais. Então, a gente tem que calcular o ln para cada um dessas, né? Ou cada uma delas vai ser menos 1 sobre lambda ln do 1 menos o número aleatório r. E, no final das contas, você pode juntar isso aqui, só lembrando, né? O logaritmo da soma dos logaritmos, a gente volta como sendo o logaritmo da produto dos logaritmandos. Então, ln do primeiro mais ln do segundo mais ln do terceiro, reticências, na verdade é ln do primeiro vezes o segundo, vezes o terceiro, vezes o quarto, até o vezes o emésimo. Por isso que virou um produtório aqui dentro. Então, como fica a nossa amostra de Erlang? Fica menos 1 sobre lambda, ln do produtório, então dentro do ln, a gente vai fazer o produto. 1 menos R1 vezes 1 menos R2, vezes 1 menos R3, vezes reticência, até vezes 1 menos Rm. Então, se a gente tem lá m igual a 5, então a gente vai ter 5 números aleatórios para determinar, para achar uma amostra de Erlang. Bem tranquilo aqui, a ideia é muito simples. Qual é a diferença de antes? É que esse método da convolução, só lembrando, a gente tem que, em vez de partir direto para calcular cada amostra aleatória, a gente faz uma soma de números aleatórios, né, de variáveis aleatórias, que seguem a distribuição exponencial. Então, aqui um exemplo. Determine 3 amostras para a distribuição de Erlang, sendo m igual a 3, 3 amostras e 3 y's, que a gente vai ver, né? Cada y é uma amostra. Então, m igual a 3, lambda igual a 4 eventos por hora. Então, a gente pode pegar aqui e montar, né, a nossa variável y, ela vai ser, cada uma é uma amostra, melhor dizendo, cada amostra y é menos 1 sobre lambda, que multiplica ln, do produtório de começando em 1, indo até 3, porque nosso m vale 3 aqui, do 1 menos ri.
Então, fica menos 1 sobre lambda do ln do 1 menos R1, vezes 1 menos R2, vezes 1 menos R3. A gente vai fazer isso aqui, óbvio que no Excel. Amostras. Então, a gente vai usar, lembrando que para cada amostra, cada valor de y sem índice, a gente vai ter que usar 3 números aleatórios. Então, a gente pode colocar aleatório, fecha parênteses, já que a gente vai precisar de 3, a gente pode contar aqui. Como é o cálculo? É igual, só lembrando aqui, vou colocar uma linha aqui, inserir, lambda nesse caso vale 4, certo? E o m igual a 3. O m não é necessário conhecer. Então, a gente vai precisar o seguinte, cada um deles vai ficar igual a menos 1 barra lambda, que nesse caso é C1, certo? Eu acho que vou ter que colocar aqui, antes de mais nada, ele fez esse pontinho aqui. Vezes ln, abre parênteses, aí começa, mais um parênteses, 1 menos o A2, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 menos o A3, fecha parênteses, vezes, abre parênteses, 1 menos o A4. Já aqui, nosso M vale 3. Então, tá aí. Puxar aqui, a gente consegue as três amostras. Então, a primeira amostra, que a gente pode pensar como sendo, sei lá, questão do tempo, né, já que o lambda é por hora, eventos por hora, né, melhor dizendo, o lambda é 4 eventos por hora. A gente pode considerar aí, então, essas nossas amostras como sendo realmente alguma coisa por hora, né? Então, um evento que 0,62 eventos por hora, segunda amostra, né, 2,8674, arredondando aqui, né, por hora, e 0,1947 por hora. Então, bem simples para resolver, fazer essa amostragem, né, utilizando a distribuição de Erlang. Uma vez que a gente já desenvolveu como chega na regra da amostragem, né, então fica muito mais simples. Só lembrando qual é essa conta aqui, exatamente essa conta, né? 1 menos, melhor dizendo, 1 sobre lambda, que multiplica ali 1 menos R1, vezes 1 menos R2, vezes 1 menos R3. Tranquilo? Pode também agora ir, próximo, a gente vai ver a distribuição normal. Distribuição normal continua sendo uma convolução. Por quê? Porque é uma soma de variáveis aleatórias. Nesse caso, a nossa variável aleatória será o próprio número aleatório que a gente vai gerar, que a gente vai ficar simulando. Então, a gente vai pegar lá, a gente está somando N variáveis aleatórias, que basicamente são os próprios números aleatórios que a gente joga lá, por exemplo, no Excel. Então, a nossa variável aqui, x, vai ser a soma de N números aleatórios. Aqui tem um problema que, suponha que a gente tem um número N grande, um número N 20, vai ter que gerar 20 números aleatórios para calcular essa soma. Então, a gente vai ter que gerar 20 números aleatórios, né, em tese, diferentes, né, porque a probabilidade existe uma probabilidade de se repetir, mas, em tese, né, a gente está pensando em várias rodadas, 20 rodadas, por exemplo, né, gerar 20 números aleatórios independentes um do outro. Então, aqui o que a gente tem? A nossa distribuição padronizada, ela vai ficar sendo, a amostra Y vai ser a média mais sigma vezes essa normalização, que é x menos n, que é o número de amostras, número de números aleatórios que a gente vai gerar, dividido por 2, dividido por raiz de n sobre 12. Por exemplo, pode jogar n igual a 1, beleza? A gente tem um certo valor, n igual a 2. Para facilitar nossas contas, a gente pode jogar n igual a 12. Por que n igual a 12? Porque aqui vai ficar 12 por 2, 6, e aqui fica 12 por 12, 1, raiz quadrada de 1 fica 1. Então, ficaria dessa forma aqui de baixo a nossa amostra aleatória para uma distribuição normal. Ficaria só a média mais sigma, que é o desvio padrão, vezes x menos 6. Esse x aqui, a gente obtém a partir desse x aqui de trás. Só que aí está o problema.
A gente vai fazer um exemplozinho rapidinho aqui. A gente está pensando, ó, n igual a 12. Só que esse n daqui é o mesmo n daqui. É aí que está o problema. Já que são 12, a gente vai ter que gerar 12 números aleatórios para calcular essa amostra aqui. Vamos lá. Determinar duas amostras de distribuição normal, ou seja, 2y, né? Com média 10 e desvio padrão 2. Então, o que a gente precisa? A gente tem aqui da nossa, já que a gente está utilizando esse valor para n, 12, né? A gente usa exatamente essa conta mais fácil. Como vai ficar nosso y? O y vai ser 10 mais 2 que multiplica. R1 mais R2 mais R3 mais R4, R5, mais R12. Então, por quê? No lugar desse x aqui, que eu coloquei a expressão geral do x, que é R1 mais R2 mais R3 até mais Rn. Então, são 12 números aleatórios que a gente tem que desenvolver. Menos 6, certo? Então, qual que é o problema aqui? A dependência de 12 números aleatórios. Vamos resolver aqui, fazer, para mostrar como fica. Então, de novo, trocar lá pro Excel. Então, nesse outro aqui, como a gente vai precisar de 12 números aleatórios, eu vou colocar aqui, então, igual aleatório. Já fechou ali. 12. Vamos jogar aqui, puxa até o 12. Pronto, tem 12 números aleatórios. Agora, como que fica? Para a gente achar apenas duas amostras. Então, vai ficar igual, certo? Era mi, se eu não me engano, era 10, mais 2 vezes, sempre esqueço que não pode fazer isso, né? Mas tudo bem? 2 vezes, aí a gente vai fazer a soma, cadê o S? Cadê o S? Soma de A1, ponto e vírgula, até A12, beleza? Será que é vírgula só? Não. Isso, A12, menos 6, que era o que estava lá na nossos slides. Então, tá aí. Essa é a nossa primeira amostra. O nosso primeiro, vou colocar aqui um y1. E agora um outro y2. Espero que ele não repita os meus valores. Não repetiu. Aí, a gente tem duas amostras y1 e uma y2. Qual é o problema aqui? A gente precisa gerar 12 para cada cada amostra. Se eu fizesse, por exemplo, 25 amostras, eu tenho que gerar 25 vezes 12, que dá 250, 300 ou 250? 300, o que eu estou bobeando? 300 números aleatórios para poder fazer 25 amostras, ou seja, 25 Ys. É uma demanda bem grande. Então, aí, por isso que está lá na observação do slide, está dizendo, ó, o principal problema aqui é a dependência da quantidade elevada de números aleatórios, nesse caso, 12. Ou seja, cria-se uma demanda excessiva por números aleatórios. Vai ter que ficar gerando vários e vários e vários números aleatórios. Isso que a gente pegou um problema simples, um problema de duas observações, ou melhor, duas amostras, para se gerar a partir da distribuição normal. A gente consegue fazer uma adaptação que foi proposta por, deixa eu lembrar o nome dos dois estatísticos, o Box e o Miller, em 1958, que é o seguinte: em vez de a gente trabalhar com o x sendo toda essa soma de R1 até Rn, trabalha com uma função um pouquinho diferente, só depende de dois números aleatórios. Então, a gente vai trabalhar com duas formas. A gente pode gerar aqui o x1, por exemplo, vai ser o cosseno de 2π R2. Então, um segundo número aleatório, tanto faz a ordem aqui, né? Vezes raiz de menos 2 multiplica Ln de R1. Então, é um número aleatório diferente do número aleatório aqui de dentro, em geral. E o segundo, em vez de usar a função cosseno, a gente usa a função seno, que são funções cíclicas, com máximo em menos 1, ou melhor, mínimo em menos 1 e máximo em mais 1. Então, a gente consegue gerar nisso
né, valores dentro do intervalo de 0 a 1. Então, aqui, nosso x1 fica sendo cosseno de 2πr2 vezes raiz quadrada de menos 2ln de R1. Como o R1 está entre 0 e 1, o logaritmo para números entre 0 e 1 é sempre negativo. Com esse negativo aqui da frente fica positivo. Ótimo, não dá problema na raiz. E o segundo é a mesma coisa, só que trocando a função cosseno por seno. Então, seno de 2R2 vezes menos 2ln de R1, melhor dizendo. E com apenas dois números aleatórios gerados, a gente já consegue gerar dois novos valores para x. Cada x equivale a um y, ou seja, uma observação. Então, a gente gera 2x para gerar duas observações de uma única vez. Então, vamos fazer isso aqui também. Ó, essa nova transformação limita a necessidade de apenas dois números aleatórios e geram duas amostras de uma única vez. Então, aqui, jogando de novo lá para o Excel, né? Aí já dentro aqui, na mesma planilha, para mostrar a diferença, né? Então, eu vou precisar de dois aleatórios. Então, aleatório, só dois aqui. Beleza. A gente tem que achar 2x, né? Os valores de x. Então, x vai ser o primeiro x1. Vamos chamar aqui, colocar assim, ó. Chamei esse aqui de x1. Esse de x2. Então, o primeiro vai ser cosseno. Ele já tem que lembrar que no Excel ele considera cosseno, seno trigonométrico, tudo em radiano. Então, 2 vezes, acho que ele aceita π maiúsculo, isso. Π, fecha parênteses, vezes, ele precisa de um dos dois aleatórios. Tanto faz a ordem se é R1 ou R2, é um aleatório, certo? Então, eu vou colocar F1. Beleza? Fecha o cosseno, vezes raiz, então abre lá raiz parênteses, de menos 2 vezes Ln, abre parênteses, eu vou pegar o outro aleatório, nesse caso F2, fecha parênteses, fecha mais um parênteses, e eu acho que acabou, enter. Então aqui está a nossa segunda amostra, aqui já é a amostra, né? Aqui, lembrando, aqui é a amostra, aqui também é a amostra. Já o segundo, a mesma ideia, só que trocando a função cosseno por seno. Então, seno de quem? Eu não entendo por que ele troca o n por m. Vou colocar assim, seno de 2 vezes π, fecha parênteses, vezes, aí eu vou seguir a mesma ordem que eu estava seguindo. Então, F1, fecha parênteses, vezes raiz, abre parênteses, de menos 2 vezes Ln, daí do segundo, né? De F2. Fecha parênteses, enter. Aí a gente tem, toda vez então que a gente clicar aqui, voltar, a gente vai ter diretamente uma amostra. Óbvio que aqui, olhando aqui também, já está calculando novas amostras. Só que, acho que todo mundo há de convir que a segunda forma aqui é muito mais fácil, né? Só que é o seguinte, a gente tem que calcular os dois, agora sim a gente calcula o y1 maiúsculo, y1 e o y2. E como? Mesma conta anterior. Então, a gente tem igual a menos 1. Menos 1 é só 10 mais 2 vezes, abre parênteses, o H1 menos 6, fecha parênteses, e a mesma coisa para o outro, só que com H2. Toda vez que a gente clicar aqui e apertar, vai dar... Aqui, F4, toda vez que a gente clicar o F4, não sei por que ele está considerando, vai ter um novo conjunto de amostras, certo? Estou achando estranho que só está dando negativo. Ah, não, pensei que só estava dando negativo, deu positivo ali. Tá certo. Aqui, 10 mais 2, exatamente, aqui. 10 mais 2 vezes, menos 6, está perfeito, os dois. Então, em duas formas de calcularem amostras a partir de uma distribuição
de Erlang, que com o método de convolução, né, na verdade, uma soma de exponenciais, e aqui uma soma de números aleatórios para a distribuição normal. E o terceiro e último método da aceitação e rejeição para montar uma amostra, ou para amostragem. Esse terceiro e último, ele é um pouco mais complexo e ele demanda de mais, não mais contas, mas ele tem uns testes a serem feitos. Então, o que acontece? A gente vai utilizar ele para, vamos dizer assim, adaptar, e em vez de utilizar uma distribuição muito complexa, uma função, uma FDP que seja muito complexa, para usar uma mais simples, certo? E, entre aspas, uma que seja maior, a gente vai utilizar uma FDP mais simples, que seja maior que a que a gente está associando. Então, basicamente, o que acontece? A gente vai criar uma G, que para todos os valores de x ela é sempre maior, no mínimo igual a f. Lembrando que f, a gente escolheu uma log normal. Ah, mas a log normal é muito complicada de se trabalhar. Então, vamos pegar uma função qualquer que seja superior à FDP da log normal para todos os valores de x. E que seja mais fácil de se trabalhar do que a FDP da log normal. Tá? Então, com isso, a gente gera essa nossa função g, e depois a gente gera a nossa função h, e é em cima dessa h que a gente está trabalhando. Como a gente vai gerar h? A g que a gente escolheu, dividir pela integral de menos infinito a mais infinito da própria g. Só que aquela história, esse menos infinito a mais infinito, na estatística, né, basicamente a gente está trabalhando com estatística aqui, ele não é fixo de menos infinito a mais infinito, mas ele depende muito, ele varia. Ele é o que quer dizer aqui? Do menor valor possível para x até o maior valor possível para x. Então, se a gente faz uma função que está limitada entre menos 1 e mais 5, o nosso menos infinito, entre aspas, é o menos 1, e o nosso mais infinito é o mais 5. Só lembrando disso, né, considerações que a gente tem lá de estatística. E como a gente vai, as etapas, já que é aceitação ou rejeição, a gente pode aceitar ou rejeitar uma amostra. Então, como a gente faz? A gente obtém a amostra x1, certo? A partir de h, em geral, utilizando o método ou de convolução ou o método inverso. Mais fácil é o inverso mesmo, né? A gente já tem as formas de calcular fácil. Então, gera uma amostra x1, certo? Gera um número aleatório separado e faz a conta seguinte. Pega a f nessa amostra x1, pega a g, calcula nessa mesma amostra x1. Se a divisão f dividido por g for maior que o número aleatório sorteado aqui depois, certo? Lembra que vai ter que sortear, se for método inverso aqui, vai ter que sortear um número aleatório aqui, certo? Sorteia um outro número aleatório aqui. Se essa divisão for maior que o r aleatório aqui de cima, então você aceita esse x1 como sendo uma amostra da FDP f de x. Certo? Caso contrário, se for menor que esse aqui, você joga fora o x1 e volta para o começo. Gera outra amostra aleatória, faz o teste tudo de novo. Gera outro número aleatório, faz a divisão, vê se deu maior, deu. Então, aceita essa próxima amostra. E vai fazendo isso até gerar o número de amostras necessários que a gente quer. Um exemplo, vamos utilizar essa distribuição beta. O que é uma distribuição beta? É que tem a seguinte fórmula. 6x que multiplica com menos x, certo? Essa é a FDP da beta. Não é uma função difícil, mas só para a gente poder aplicar a ideia do método aceitação-rejeição. Então, a função só é definida de 0 a 1, para ela ser positiva, né? Porque para maior que 1, ela é negativa, para menor que 0, ela é negativa também. E uma propriedade das funções de densidade e probabilidade é que elas sejam sempre positivas, né? Para não gerar integrais de números negativos, gerando probabilidades negativas que não faz sentido algum. Então, o gráfico dela é uma parábola, porque a gente vai desenvolver aqui, né? Vai ficar 6x menos 6x quadrado. É uma parábola, como é menos 6x quadrado, com cavidade para baixo. Então, ela tem um ponto, o vértice dela é um ponto de máximo. E tá aqui o vértice dela, a maior altura dela é 1,5. Então, ela é definida de 0 a 1, certo? E o y-vértice dela é 1,5, a maior altura dela. Quem vai fazer? Voltando aqui. Primeira coisa, achar uma G, qual G? Qualquer uma. Uma G
certo? Que, óbvio, né, tem que seguir a ideia das FDPs, a integral de menos infinito a mais infinito tem que ser igual a 1, ela sempre tem que ser positiva e tudo mais. Mas achar uma g que é superior a f para todos os pontos de x, depois pega essa g, calcula a h, que é o quê? A própria g, dividido pela integral de menos infinito a mais infinito da g, só que nesse nosso caso, o nosso menos infinito vai ser 0, desculpa, o nosso mais infinito vai ser 1, porque é onde está limitada, né, a f, e depois aplica o método aqui da aceitação-rejeição. Então, primeira coisa, escolher uma g. Antes de mais nada, só desenvolver aqui, certo? 6x menos 6x quadrado, tá aqui. 6x menos x quadrado. Aí, o que a gente vem? Fazer a g igual a 1,5, que é igual aqui, né, igual ao topo, vamos dizer assim, ao y vértice da parábola. Se eu garantir que a g é 1,5, vejam, em todos os pontos, ela vai estar mais alta do que a f. Na verdade, mais alta ou equivalente. Aqui ela está equivalente a f. No único ponto, que é o vértice da parábola, ela vai ser equivalente a f. Voltando lá, eu preciso de uma g que seja no mínimo igual. Então, tá bom, consegui aqui a minha g constante, igual a 1,5, certo? E dentro do intervalo de 0 a 1, a g está acima ou é igual, maior ou igual que a f para todos os valores de x. Então, tem a nossa g. Ok? Próximo passo agora é determinar a nossa função h. Quem que é a h? A h, tá aqui, ó, é a g de x, que é 1,5, dividido pela integral de menos infinito a mais infinito da g de y de y. Aqui poderia ser um g de x dx, era mesmo. Mas só para não acabar cortando aqui, né, então a gente muda a variável também. Então vai ser 1,5 dividido pela integral de 0 a 1. Por que de 0 a 1, se aqui está falando aqui de menos infinito a mais infinito? Porque a g só é definida, olha aqui atrás, só é definida realmente de 0 até 1. Não tem por que a gente ir até de menos infinito a mais infinito, se ela só é definida de 0 a 1. Então, aqui, beleza? Voltando aqui, a integral de 0 a 1 de 1,5 dy. A integral de dy, aplicando no 1 menos o 0, então dá 1,5 dividido por 1,5 vezes 1, que deu 1. Corta 1,5 com 1,5, 1. Então, a nossa h também é constante, assim como a g. Dentro do intervalo de 0 a 1, a h vale 1. Está aqui o gráfico dela. Então, está aqui a f, a g é sempre maior ou igual a f, e a h. A h está entre as duas, né? Tá entre as duas em algumas partes. Na verdade, aqui, daqui até aqui, ela é menor que as duas, né? E para fora disso, ela é maior que a f, menor que a g, e maior que a f, menor que a g. Qual que é o próximo passo agora? Beleza, tá aqui a nossa h de x. Agora, a partir da h, a gente vai fazer, eu vou aplicar aqui o método que eu acho mais fácil, que é o método inverso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar um número aleatório a partir da FDP h de x. Então, tenho a minha f, tenho a minha g, tenho a minha h e meu intervalo, onde as três são válidas. Elas só são definidas para esse intervalo de 0 a 1. Agora, eu vou aplicar o método inverso. Significa, lá, o método inverso, eu tenho que fazer a integral de 0 a x da h, nesse caso é o número 1, certo? Pegar esse resultado, igualar a um número aleatório que eu vou sortear ainda. Isso aqui lá do método inverso da última aula. Então, a integral de h zona é a integral da hzinha. Então, a integral de 1 em relação a t, t. T variando de 0 até x vai dar o próprio x. Então, essa aqui, a acumulada, eu igualo ao meu número aleatório. Beleza? Suponho que eu tenha sorteado o número aleatório 0,0589. Sorteei esse número aleatório. Poderia ser outro? Poderia. Mas eu vou usar esse porque já estão as contas feitas. Já estão as contas feitas. Sorteei meu número aleatório. Aí, o que eu faço agora? Segundo passo, sorteio um novo número aleatório. Então, o segundo número aleatório, que é esse que eu vou usar para o teste, ficou 0,6733. 0,6733. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a divisão f do x1 dividido por g do x1 e vou ver quanto que dá.
Se essa divisão for maior que este segundo R, eu aceito o 0,0589 como sendo uma amostra. Se a divisão f de x1 dividido por g de x1 for menor que esse R, eu rejeito esse x1 como amostra. E sorteio outro x1. Eu sorteio outro R para ser o meu novo x1. Então tá lá. F de x1 dividido por g de x1, ou seja, f de 0,0589 dividido por g de 0,0589. Jogando aqui na equação da f, 6 vezes 0,0589 menos 6 que multiplica 0,0589 ao quadrado, dividido pela g. Ah, professor, mas você colocou 1,5. Sim, porque a g é constante. Não interessa qual é o valor do x, g é sempre 1,5. Fazendo essa conta, eu acho que eu tirei uma conclusão errada. Não, aqui só tem um erro aqui, pessoal, na equação. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Hora de digitar, acabei digitando errado. Aqui, ao contrário. Se o R for maior que a divisão, aceita x1 como amostra. Se o R for menor, aí rejeita. Então, aqui, é melhor trocar só essa desigualdade aqui. Só voltando. O R, aquele segundo aleatório que a gente sorteou, tem que ser maior ou igual que a divisão. Se ele for maior ou igual que a divisão, a gente aceita x1 como amostra. Se ele for menor, a gente rejeita x1. Então, vamos voltar lá. As contas. Para que nosso R mesmo R. Para fazer divisão. Deu 0,33626. Esse número é menor que o 0,6733. Como ele é menor, pelo teste de aceitação ou rejeição, a gente aceita x1 como sendo uma amostra. É uma amostra válida. Então, aí, esse primeiro a gente aceitou. Esse segundo, agora a gente começa tudo de novo, suponha que a gente precisasse uma segunda amostra. Primeira coisa, né, mesma conta, vai sortear um novo número aleatório. Digamos que foi 0,4799, que é uma x2, uma segunda amostra. O que a gente faz agora? Sorteia um terceiro, né, aqui na verdade é um quarto número aleatório, né? Nesse caso 0,9486, bem alto. Faz a mesma conta passada, a f, só que do x2, dividido pela g do x2, com f de 0,4799 dividido por g de 0,4799, deu 6 vezes 0,4799, menos 6 vezes 0,4799 ao quadrado sobre 1,5. Só que essa divisão deu 0,9984, que é maior que esse segundo número aleatório que a gente sorteou. Como ele é maior, a gente rejeita a amostra x2. E volta, se a gente precisa de duas amostras, volta de novo, sorteia mais um R, mais outro R, faz a conta e verifica se aceita ou não esse novo X como sendo uma amostra. Ok? Então, em tese, esse aqui ele pega, né, ele utiliza os dois anteriores para calcular o próprio método. Então, na verdade, né, o que eu acho mais vantajoso ou melhor é o primeiro mesmo, que é o método inverso, certo? Porque ele é mais direto, a gente consegue, só gera aqui a nossa função, a nossa H-zona, e vai substituindo só os números aleatórios, já consegue as amostras. Mas a gente tem três casos diferentes, né? O método inverso, convolução, e agora esse último critério de aceitação ou rejeição da amostra aleatória. Então, beleza. Geração de números aleatórios. Então, como a gente trabalha com simulação, pessoal, a gente tenta, já que simulação, a gente tenta representar a realidade no meio virtual, a gente precisa de coisas aleatórias, a gente precisa de criar situações aleatórias, que a gente não está forçando o acontecimento. Onde a gente usa bastante números aleatórios. Por exemplo, quando a gente está num jogo, a gente precisa simular uma chuva, a direção que caem os pingos d'água, o tamanho dos pingos, a velocidade, tudo isso, em tese, é aleatório. Não existe, eles não são sempre paralelos com o mesmo tamanho
com a mesma velocidade, com o mesmo volume, eles variam muito. Então, para isso, a gente utiliza números aleatórios para gerar, por exemplo, uma simples chuva, ou o movimento do cabelo com vento, ou de uma árvore, das folhas. Tudo isso a gente precisa de números aleatórios para simular, né, uma naturalidade do movimento. Então, números aleatórios não são só para a gente poder trabalhar com estatística, para a gente trabalhar com simulação virtual, a gente utiliza muito os números aleatórios. E uma ideia, ou uma vantagem de você conseguir gerar números aleatórios, e não depender apenas dos números aleatórios do computador, é que, em tese, você consegue fazer algo mais natural do que o próprio gerador de números aleatórios do que o Excel, por exemplo, faz. Então, aqui a gente vai ver um método, que é o método mais utilizado para geração de números aleatórios. Eu até acredito que o próprio Excel utilize essa forma de cálculo, né? Só que a gente vai ver como calcular alguns números aleatórios. Qual é o método? O método congruente multiplicativo. Então, o que significa? Ele precisa de 4 parâmetros iniciais. Um chute inicial, o 0, certo? Um B, C e o N. Aqui B e C não tem nomes específicos, além, né, de um número aleatório aqui, quer dizer, para a gente gerar o número aleatório, esse RN que a gente vai gerar. Esses dois não têm números específicos, esse sim é o divisor. Esse M recebe o nome de divisor. E como é a equação? São 2 equações, na verdade. A primeira equação, a gente utiliza a função, vamos dizer assim, módulo, eu não lembro agora especificamente qual é o nome dessa função no Excel. Mas o que ela diz? A gente tem que calcular essa conta aqui. Então, B vezes U menos N menos 1, né? Então, vai começar do 0 para calcular o 1 e assim sucessivamente, é recursivo. Então, B vezes U N menos 1 mais C módulo M. O que significa falar esse termo, módulo M? A gente está pegando o resto da divisão exata desse número aqui de dentro por M. Então, a gente vai pegar, por exemplo, digamos que aqui deu 15 e o M aqui é 2. Então, qual é o resto da divisão exata do 15 por 2? 15 por 2 dá 7 e sobra 1. Então, o nosso resultado vai ser esse 1 que sobrou. E se for, digamos assim, 30 por... Vamos pegar aqui. 30 por 9. Então, 30 módulo 9. O resto da divisão exata do 30 por 9. 30 por 9 dá 3, né? 3, nossa. Dá 3 e sobram 3, porque 3 vezes 9, 27, sobra 3 para chegar no 30. Então, o resultado aqui é sempre o resto da divisão desse número aqui de dentro, então tem que ser um número inteiro, dividido pelo M aqui. Com esse resultado, daí a gente divide esse resultado pelo próprio M, e isso gera nosso número aleatório. Ok? O número U0, que é o primeiro, a gente chama de semente do gerador. Aí pode ser qualquer número mesmo. Pode chutar, pode ser um número pequeno, um número grande, desde que seja um número inteiro. Não pode ser um número, por exemplo, 3,9. Não vai fazer sentido nenhum. Porque 3,9, se não for por 3,9, ele não vai ter divisão exata. Né? Ou, lógico, alguns outros números decimais. Então aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Gere 3 números pseudo-aleatórios com base no método do congruente multiplicativo, utilizando B igual a 9, C igual a 5, M igual a 12 e a semente 11. Então a gente vai começar. Ó. Como eu falei, B e C não tem nomes específicos, né? Só o M, que é o divisor, e a semente, que é o U0. Então, para calcular aqui o UN, é B vezes UN menos 1 vezes mais C, melhor dizendo, módulo M. E o aleatório vai ser o UN, que a gente calculou aqui, dividido pelo próprio M. Nesse nosso caso, a gente vai calcular primeiro o U1. O U1 é B vezes U0 mais C, módulo M. Substituindo todos os valores numéricos que a gente já tem aqui em cima, fica sendo o 1 é 9 vezes 11, porque 11, o 0 está aqui, mais 5, módulo 12. Então, deu 9 vezes 11, vai dar 99. 99 mais 5, 104. Então, como que tirei isso aqui? Ó?
104 módulo 12. Ou seja, qual é o resto da divisão do 104 por 12? Deu 8. Então, o resto da divisão exata do 104 por 12 deu 8. Aqui, deixa eu... 104 divide 12. A divisão exata deu 8,66. Então, a gente faz menos 8 vezes 12. Opa, fiz coisa errada. Menos 8 entre vezes 12 dá exatamente o 8. Então, o 104 por 12 dá 8 e de resto dá 8 também. Ok? Esse é o nosso U1. Agora a gente vai calcular o R1. R1 é o tal do 8 dividido por 12. Aqui, ó. R1 é o U1 dividido por 12, que deu 8 por 12, 0,6667. Agora, para calcular o U2, a gente vai usar o 8 aqui que a gente já calculou do U1. Então vai ser, ó, U2 é B vezes U1 mais C módulo M. Lembrando que já tem todos esses aqui, né? 9 vezes 8, 8 é esse U1 aqui, ó. Aqui, 8. 9 vezes 8 mais 5, módulo 12. Então, 9 vezes 8, 72, mais 5, 77. 77 por 12, vamos lá, deu 6. E sobra 5. Dá 6, divisão exata, mais 5. 6 vezes 12 mais 5. Beleza? Agora a gente pega esse 5 dividido por 12, o nosso segundo número aleatório deu 0,4167. E, por fim, né, a gente vai pegar esse 5 para gerar o U3. O U3 é o B vezes U2 mais C, módulo M. Então, 9 vezes 5, 45 mais 5, 50, dividido por 12, módulo 12. Então, 50 por 12 dá 4 e sobra 2, porque 4 vezes 12, 48, mais 2, 50. Então, o próximo vai ficar 2 sobre 12, dá 0,1667. Óbvio que eu estou usando só 4 casas decimais. Tem uma forma, como que tem essa função módulo lá no Excel? Eu acho que é módulo mesmo o nome dela. Vamos começar lá, então. Vamos jogar lá para o Excel, só para mostrar como a gente faria no Excel. Então, aqui, de novo, né, o Excel, para nos salvar. Então, aqui a gente tem só copiar os parâmetros. Ele é iniciais 9, vou colocar aqui B igual a 9. Vou colocar aqui 9. O C é 3. 3 não, 5, desculpe. M é 12. E o chute inicial, que eu falei, 11. Beleza? Então, como fica lá? Isso aqui é igual a módulo. Aqui, ó, mod. Retorna o resto da divisão após o número ter sido dividido por um divisor. Então, mod, qual é o número? Comecei, eu tenho que fazer aquela continha. O número é 9, que nesse caso aqui é A1, vezes o D1, beleza? Mais o D1, fecha parênteses. Aí qual é o divisor? Ponto, vírgula, 12. Eu posso colocar 12, vou colocar aqui, ó, C1. Fecha. Tá tudo certinho. Tá faltando um parênteses. Não. E não tá pegando C1. Ah, ele não aceita a célula. Tem que colocar o 12 mesmo. Ah, achei esse vezes aqui, ó. Aqui o erro. E aqui dá para colocar C1, sim. C1, beleza. Deu 8. Aí aqui a gente pode colocar, isso aqui é igual, né, a A1 barra C1. Que deu, não, C1.
Não, não é A1, A2. A2 barra C1. Aí, deu certinho. Aí aqui, o próximo, aí que a gente vai ter que fazer. O próximo aqui, ele é igual, é tudo igual. A gente pode puxar aqui, né? Só que fica o seguinte, aqui ele continua sendo o A1, então tem que fixar aqui o A1. Esse daqui agora passa a ser o A2, certo? E aqui o B1, e aqui o C1, também fixo. E pronto, aí aqui a gente pode... Ah, esqueci, né? Tem que fixar também o 1. Pronto. Então, a gente pode pegar os dois aqui e baixar. E gerar quantos números aleatórios a gente quiser. Só que tem um problema, ó, que ele cai num loop, né? Ele vai cair e sempre ficar nesse loop. Devido aos números que a gente calculou. Eu sempre, ó, vejo, só repete. 8, 5, 2, 11, 8, 5, 2, 11. É devido ao jeito que a gente... esses valores que a gente pegou. Então, realmente, infelizmente, cai num loop. Mas dá para fazer aí direto. Voltando lá. Lá. Então, gere 4 números pseudo-aleatórios com base no método congruente multiplicativo, utilizando B igual a 11, C igual a 3, M igual a 7 e semente 15. Então, depois a gente vai ver, daqui a pouco no Excel, que o que manda realmente aqui é esse M. Esse M é o mais importante, que é ele que vai falar quantos números aleatórios a gente consegue calcular até que volte e caia num ciclo. Então, o 1 é o B vezes o 0 mais C, módulo M. Então, vai ficar 11 vezes 15 mais 3, módulo 7. 168, módulo 7 dá 0, porque 168 é 24 vezes 7. Resto da divisão, então, é 0, porque é uma divisão exata. O primeiro número aleatório é 0 sobre 7, 0. A gente vai usar o 0 agora. Então, 11 vezes 0 mais 3 dá 3. 3 módulo 7, o resto é a divisão exata de 3 por 7. Não dá para dividir por 3 por 7, então a divisão 3 por 7 dá 0, e o resto é 3. Então, o segundo número aleatório é 3 por 7, ou 3 sétimos, melhor dizendo, 0,42, 86. Aí pega esse 3 para achar o terceiro. Então, vai ser 3 vezes 11 mais 3, ou seja, 12 vezes 3, 36, 36 por 7. 36 por 7 dá 5 e sobra 1, porque 7 vezes 5, 35, sobra 1. Então, o terceiro número aleatório, 1 sobre 7, 0, 14, 29. E o quarto, a gente usa o próprio 1, então é 11 vezes 1, 11, mais 2, 13. 13 por 7 dá 1 e sobra 6. Então, o último dá 0,8571. Vamos lá no Excel para mostrar. Se a gente olhar aqui rapidinho, ele cai num looping, fica repetindo. Aqui ele começou, ó, chute inicial, a semente inicial 10, 11, foi para 10, 1, 4, 7, 10, 1, 4, 7, 10, fica alternando. Por que disso? Porque é limitado o número de divisores, ou melhor, o valor do resto da divisão exata por 12. Vai ser limitada de 0, óbvio, até 11, né? Então pode estar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que aqui ele cai num conjunto que fica repetindo. Então, como que a gente pode fazer isso? Aumentar e demorar mais para repetir esse ciclo, conforme a gente aumenta o valor de 11. Aqui o valor do M. Então, aqui a gente teve quantos? 4 números aleatórios, 5 números aleatórios. 4 números aleatórios para começar a repetir. Se a gente colocar aqui, por exemplo, 20, vamos ver quantos que ele vai demorar para repetir. 20. Então, foi 1, 2, 3, 4, ainda 4, certo? Colocar aqui uns 50. 1, 2, 3, não, 50 já ficou direto, né? Colocar um maior, 500, vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui, na verdade, nem repete. Nesses aqui, 18 números aleatórios, ele não repete nenhuma vez. Então, se a gente puxar para cá, né? Pegar esse, descer, vamos ver quando ele vai voltar a repetir. 106, né? Que dá.
106, aqui no 21º ele volta a repetir, ó, 106 e volta para 461. Então, conforme a gente aumenta o M, mais e mais números aleatórios a gente vai ter. Ó, de novo, 106, quando que ele vai voltar a dar 106 de novo? Ó, já no 29 já não dá mais, ele vai aumentando porque ele tem mais possibilidades referentes. Eu já deve ter dado aqui atrás. Referentes ao resto da divisão. Então, se for 1000, ele vai dar o resto da divisão de 0 a 999. Então, tem uma margem bem maior para ele não repetir. Ó, vou começar a repetir aqui, ó. 106 no 41º. 961, isso, exatamente. Conforme a gente aumenta aqui o divisor, né, a gente tem mais resto para poder calcular. Então, a gente aumenta o looping, né, o quanto de tempo ele volta para iniciar o ciclo e cair nos mesmos números aleatórios. Lógico que não é exatamente desta forma que o computador gera os números aleatórios, mas é mais ou menos parecido com isso, é uma forma um pouco mais complexa, e ele usa o segundo, o número do segundo, se eu não me engano é do segundo, como semente inicial. Então, por isso, para garantir uma semente inicial diferente. Segundo ou do milésimo, alguma coisa assim. Eu sei que é em relação ao tempo. Vou voltar aqui. Consegui colocar lá a lista. Consegui, eu acho que está lá. Aí depois que a gente terminar a aula, eu falo da lista lá para vocês. Faltam poucas coisas aqui para terminar. Então, métodos agora para coletar as observações. A gente viu como gerar, né, as amostras. E aqui, conforme num experimento, com base... Ali a gente estava gerando a partir de probabilidades, agora a gente, com base no experimento, nos resultados que a gente tem do experimento, como que a gente gera novas amostras, como que a gente coleta observações para compor uma amostra. Então, basicamente, a gente tem que considerar, para experimentos estatísticos, a gente tem que considerar três condições para as observações dos experimentos a serem coletadas. Primeiro, as observações devem ser retiradas de distribuições estacionárias. Não posso mudar para o mesmo experimento, mudar a distribuição. A primeira realização do experimento, eu uso a distribuição normal. Segunda realização, usa a exponencial. Terceira, uniforme. Quarta, variable. Não dá para acontecer isso. Tem que sempre ser as mesmas distribuições, por isso que é uma distribuição estacionária. Depois, as amostras são sempre de uma... Aqui vai de encontro com a de cima, né? Na verdade, o que acontece? A população tem que ser normal, né? Cometi um erro aqui, uma gafe. Na primeira, tem que sempre ser a mesma distribuição normal, certo? Só que com os mesmos parâmetros. É isso que quis dizer na primeira. Falei besteira no começo. Então, sempre aqui, né? Por que na verdade, a gente diz que é a distribuição normal? Porque quando a gente pega uma amostra maior que 30 observações, a gente já considera a normalidade dos dados. Então, por isso que a gente sempre acaba caindo nessa história de distribuição normal. Mas se a gente pega uma população com menos de 30, por exemplo, tem 15 elementos, a população pode não seguir uma distribuição normal, seguir uma outra distribuição característica. E, por último, as observações devem ser independentes. A gente vai ver dois métodos de como a gente tem o experimento, tem os resultados do experimento, como a gente monta, né, como a gente monta a amostra. Então, o método do subintervalo e depois o método regenerativo, ou em ciclos. Eles são muito parecidos, os dois são bem parecidos. Lógico que o regenerativo ele tem um pouco mais de conta, ele é um pouquinho mais complexo. O do subintervalo é mais regular. Então, começar pelo do subintervalo. Existe um terceiro também, que é o... Deixa eu me lembrar agora. Então, anotei o nome dele aqui. De replicação, mas ele é muito parecido com o do subintervalo. Então, ele não muda quase nada. Ele fica repetindo. O subintervalo ele vai pegar o experimento total e subdividir em várias partes. O de replicação, você pega o experimento e fica replicando ele e coletando em posições diferentes as amostras. Então, é muito parecido com o do subintervalo.
Então, o que significa do subintervalo? Você pega o experimento inteiro, né, a realização do experimento, desconsidera uma fase, a primeira fase que a gente chama de, vamos dizer assim, fase transiente, onde ele não entra na estacionalidade, ou seja, onde tem mais variabilidade. Então, a gente exclui essa fase que a gente considera transiente, que não está na fase estacionária ainda, né, que é onde tem muita variabilidade, e a partir do momento que finalizou a parte transiente, aí sim a gente começa a considerar os dados a serem coletados para compor a amostra, ou onde vai sortear a amostra. Então, a gente tem que pegar o experimento, todos os dados, desconsiderar, ou seja, truncar essa parte transiente, e o que sobrar a gente subdivide em intervalos de tamanho igual. Então, se a gente está pensando a variável a gente está analisando é tempo, por exemplo, né? Está passando o tempo, então todo mundo vai ter o mesmo intervalo de tempo. É o número de pessoas que entram na fila, então né, o pedaço de fila lá vai ser sempre o mesmo tamanho. Então, no subintervalo, a gente vai criar subintervalo, tá no nome, né? Regulares, todos com o mesmo tamanho, certo? Então, novamente, só lembrando, a gente retira, a gente trunca, desconsidera essa parte transiente, que é onde a gente visualiza mais variabilidade nos dados. Então, a gente tira isso para não enviesar a nossa amostra, tentar deixar ela menos enviesada possível. Então, aqui, uma ideia gráfica, né? Tem aqui o nosso período inteiro do experimento, de 0 a t. A gente retira essa fase, vejam que começa lá, os dados são bem enviesados. Quando entra numa certa estacionalidade, a gente recorta esses dados e dispensa, né? Descarta esses dados do período transiente, e a partir daí a gente subdivide em comprimentos iguais, os lotes, aqui a gente loteia, né? Em comprimentos iguais, ou seja, subdivide os intervalos com o mesmo comprimento. Então, aqui um exemplo. A figura a seguir apresenta a variação do comprimento de fila, né, o comprimento da fila em um modelo de fila única como função do tempo de simulação. O comprimento da rodada, ou seja, todo o experimento, de 35 horas. Do período transiente estimado em 5 horas, já vamos comentar ali o gráfico, e uma amostra, é para obter uma amostra de 5 observações. Então, o que acontece? A gente tem aqui todo o desenvolvimento. Então, por exemplo, na primeira hora, não tinha ninguém na fila. Vamos dizer, na 0 hora até uma primeira hora não tinha ninguém. Entre a primeira e a segunda hora tinha uma pessoa. Entre a segunda e a terceira hora tinham 2 pessoas. Vejam, 2 quadradinhos aqui, está na altura 2. Daí foi de novo, isso até a quinta hora. Na sexta hora continuavam 2 pessoas. Na sétima hora tinham 3 pessoas. Na oitava hora, 3 pessoas. Na nona hora, 3 pessoas. Na 10ª hora aqui, desceu para 2 pessoas, depois foi para 1 pessoa, 0, 0, e assim vai sucessivamente. Então, a alturinha aqui marca quantas pessoas estão na fila naquela hora. Ou seja, quantas pessoas entraram na fila naquela hora. Quer dizer que aqui, por exemplo, não tinha ninguém, aqui tinha 2 pessoas ao mesmo tempo? Não necessariamente. Pode ser que uma entrou no começo da hora e a outra entrou na fila no final da hora. Mas naquela hora tinham 2 pessoas na fila. Os maiores valores, por exemplo, são aqui, ó, na hora de 15, 16, 16, 17. Na hora 17, aqui tinham 4 pessoas, e aqui na hora 31 também 4 pessoas, certo? Então, o que está dizendo aqui? O período inteiro do experimento são 35 horas, beleza? Só que as 5 primeiras horas, ele é considerado período transiente, onde a variabilidade talvez seja lá as primeiras horas do dia, ou o início da contagem, tem muita variabilidade e os dados não vão ser considerados por causa dessa variabilidade extra que está aparecendo. Tem variabilidade em todos os dados, né, mas nesse período tem uma variabilidade alta, extra. Então, a partir disso, retirou dos 35, retira as primeiras 5 horas, sobram quanto? 30 horas para serem divididos em 5 lotes. Então, o primeiro lote vai ter 6 horas, segundo lote 6 horas, terceiro 6 horas, quarto 6 horas, quinto 6 horas. Cada lote com 6 horas para ficar regular, todos os lotes com o mesmo comprimento. Nesse caso, o comprimento aqui é a quantidade de horas. Então, está aqui. O que a gente pode contar? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, por exemplo, no primeiro lote, que começa na hora 6 e acaba na hora 11, que, né, já que são 6 horas,
5 até o 11, a gente tem quantas pessoas? 1, 2, né? Com mais 3, 5, com mais 3, 8, com mais 3, 11, com mais 2, 13, com mais uma, 14. Então, nesse lote, ou seja, nessas 6 horas, 14 pessoas estiveram na fila. Já para o segundo lote, nas 6 horas do segundo lote, tiveram quantas pessoas? 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10 pessoas. No lote 3, veja o que está aparecendo aqui, ó. Esse A1, 14, 14 pessoas na fila. A2, 10, 10 pessoas na fila. A3, 11, então 11 pessoas na fila. 3 mais 3, 6, mais 2, 8, mais 3, 11. Exatamente. Aqui no quarto lote, 6 pessoas só. E no quinto e último lote, 15 pessoas. E é exatamente com base nisso que a gente vai, no número de pessoas em cada lote, que a gente vai estimar as observações para o primeiro lote, média das observações, na verdade, né? As observações do primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, quarto lote e quinto lote. Então, a gente tem tempo total do experimento, 35 horas. Número de lotes, 5, certo? Delta T é o quê? É o intervalo de tempo de cada lote. 35 horas menos as 5 horas do transiente, dividido por 5 lotes. Então, deu 35 menos 5, 30 por 5, 6 horas por lote. QI é a nossa amostra. Então, a gente vai ter uma amostra aqui para o primeiro lote, uma amostra para o segundo lote, uma amostra para o terceiro, para o quarto e para o quinto lote. Então, como a gente vai calcular essa média, esse QI? É uma média, né, para cada lote, a amostra do lote I. O QI vai ser quantas pessoas estiveram durante esse lote, né, o intervalo do lote, dividido pelo comprimento do lote, que é 6 horas. Então, o QI barra é o AI, está aqui listado, aqui, aqui, aqui e aqui, certo? Dividido pelo intervalo, que é 6 para todo mundo. Então, por exemplo, aí a área sobre a curva, né? Ou seja, o número de pessoas aqui. Então, quais são as áreas? Ou melhor, número de pessoas 14, 10, 11, 6 e 15. Tá certo? Então, aqui a gente tem primeira amostra para o primeiro lote, 14 por 6, 2,33. Amostra do segundo lote, 10 por 6, 1,66. A amostra do terceiro lote, 11 por 6, 1,83, 33. A amostra do quarto lote, 4 por 6, 6 por 6, né, 1. E do sexto lote, 15 por 6, 2,5. Então, em média, por exemplo, o primeiro lote teve 2,33 clientes ou pessoas na fila por hora. Do segundo lote, 1,66, 67 pessoas na fila por hora. Do terceiro, 1,83, 33 pessoas na fila por hora. O quarto, uma pessoa na fila por hora, né, em média. E o quinto, 15 por 6, 2,5 pessoas na fila por hora. Okay? Então, essas são as amostras que a gente coletou de cada lote. Aqui, pessoal, confunde um pouco a ideia de amostra e observação. Eu considero isso como sendo observações retiradas de cada lote. E quando a gente compõe a observação do lote 1, tem aqui o último, né? Observação do lote 1 com lote 2, 3, 4, 5, aí sim a gente compõe uma amostra. Então, para mim, no meu olhar estatístico, isso aqui sim é uma amostra. Porém, o livro traz cada QI já é uma amostra. Eu considero como sendo uma observação. O autor do livro considera cada QI uma amostra em si. E as 5 observações em conjunto gerariam, para mim, uma amostra. Aí vai da anotação do autor mesmo. Aí o que a gente teria? Uma amostra para essa fila num período de 35 horas. Em 5 lotes, né? 5 observações. Tem 4, tá faltando uma, 2, 3, 4, 5. Não, tá 5. Tá certo, eu tô meio ruim de visão hoje. Uma observação, uma amostra de 5 observações para a fila aqui de 35 horas. Lógico, excluindo 5 horas de transição. E o método regenerativo, ou em ciclos. A ideia dele é similar ao anterior, dos subintervalos. Ele tem uma certa vantagem em relação aos subintervalos, que ele diminui
a autocorrelação entre as observações, ou entre as amostras. Só que uma desvantagem dele é que ele vai tirar vários ciclos, né, ou subintervalos também, só que não regulares, então tem subintervalo grande, subintervalo pequeno, e dependendo do tamanho do comprimento do experimento, pode limitar muito o número de subintervalos, o número de ciclos que serão desenvolvidos. Então, se a gente tem um período de experimento pequeno, a gente não consegue fazer muitos ciclos. E aqui a gente vai ter a noção, a gente vai ser baseado aqui, nosso XI é a divisão entre duas variáveis aleatórias, a AI e a BI. Elas vão depender muito do que significa o experimento. Então, por exemplo, se for igual a gente estava vendo das filas, no exemplo anterior, então, o AI vai ser a quantidade de pessoas na fila e o BI, o tempo que aquele ciclo foi contado. Então, são duas características do próprio experimento a serem definidas. Se mudar o experimento, aí muda totalmente tanto o AI quanto o BI. As equações. Então, aqui a gente tem as observações y e I, certo? E para o experimento, a gente pode tirar uma média das observações. Que a média normal, y barra, é a média dos y's, certo? Como a gente calcula o y/i? N, que é o número de ciclos, vezes a média da estatística A, ou da variável aleatória A, dividido pela média da variável aleatória B, menos N-1, vezes N vezes a média de A, menos cada observação de A, certo? Dividido por N vezes a média de B, menos a cada observação de B. Então, por exemplo, se a gente tem lá, a gente sempre vai ter um número equivalente, né, de A, né, das variáveis aleatórias A e B. Se a gente tem lá N igual a 5, então a gente vai ter também 5y/i. Qual que é o problema? A gente também limita o número de y/i. A gente vai sempre estar atrelado o número de y/i ao número N de ciclos. Então, tem mais uma limitação. Vamos ver um exemplo aqui. Então, digamos, a gente tem aqui a figura, né, que apresenta, de novo, o número de servidores ocupados. É uma ideia bem parecida com a fila, mas um pouquinho diferente. Agora a gente está olhando, antes era pessoas na fila, agora o número de servidores ocupados. Em uma instalação única com 3 servidores em paralelo. O comprimento das rodadas de simulação é de 35 unidades. Mesma ideia da anterior, antes era em tempo, né? Agora são 35 unidades que a gente está analisando de tempo. O comprimento do período transiente é 4 unidades apenas. Só que vejam, os lotes agora não são regulares. O primeiro lote tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 períodos. O segundo já tem menos. 1, 2, 3, 4, 5 períodos. O terceiro é mais longo até do que o primeiro, e o quarto menor que o terceiro. Então, não são lotes regulares. Lote regular só no caso subintervalo. Dá para fazer lote regular no ciclo? Também. Também dá para fazer lote regular. Então, aqui. E o comprimento do período transiente de 4 unidades, deseja-se estimar a utilização média da instalação neste método regenerativo. Então, a gente quer saber qual é, em 35, vamos supor que sejam 35 horas, qual foi a média de ocupação dessa instalação, que tinham 3 servidores em paralelo. Então, vamos lá. T igual a 35, igual ao anterior. N, né, igual a 4, que é o número de horas, aqui vamos dizer assim. Consequentemente, também é o número de ciclos, né? Coincidentemente, é o período transiente. Então, vejam que no período transiente, ele considerou onde não tinha nenhuma ocupação, ele considerou como sendo período transiente. A partir da primeira ocupação, ele dá, não, aqui eu vou iniciar o meu lote, certo? Então, a gente tem, por exemplo, o lote 1, ele tem quantos, durante as 9 horas, que eu falei, vejam, 9 horas, quantos servidores ficaram ocupados? Então, 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, durante 9 horas, tiveram 12 servidores ocupados. No lote 2, que tem 1, 2, 3, 4, 5 horas, que é o que está aqui, 5 horas, só 6 ocupados. 1 mais 2, 3, mais 2, 5, mais 1, 6.
O lote 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. É o maior de todos. Durante essas 10 horas tiveram 1, 2, 4, 7, 9, 10 servidores ocupados. Por isso está aqui o 10. No lote 4, teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, com 1 mais 2, 3, com mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6 servidores ocupados. A média de servidores ocupados deu 8,5, certo? 12 mais 6 mais 10 mais 6 dividido por 4, 8,5. Aqui deu 22, 32 por 4, 8,5. Desculpe, 34 por 4, 8,5. 32 por 4 dá 8. Então, por isso que deu 8,5. E a média de tempo dos lotes deu 7,75. 9 mais 5 mais 10 mais 7, que seria aqui, é só contar, né? 35 menos 4 aqui, 31 por 7, 7,75. Isso. Não, tem uma coisa por 4, eu fiz por 7. 31 por 4. Aí tá certo. Fiz 31 por 7, deu 4,1. Não, tem uma coisa. 31, que é os 35 menos 4, por 4, desculpe, deu 7,75. Agora, a gente tem que calcular essa conta aqui. Cada observação, a gente vai ter uma observação por cada lote, depois a gente tem a média global. Então, as observações ficam sendo 4, tá aqui, né, a conta, 4 vezes 8,5, que é a média do A, média de ocupação, dividido pela média de tempo, menos 4 menos 1, né, o número de lotes menos 1, vezes o número de lotes vezes a média de ocupação, menos a ocupação para cada lote, dividido por 4 vezes a média de tempo, menos o tempo para cada lote. Fazendo essa conta aqui, a gente chega em esse 4 vezes 8,5 dividido por 7,75 dá 4,3871, menos 3 vezes 4 vezes 8,5 dá 102, menos 3AI, dividido por 31, menos 4BI. Então, agora, para cada lote, a gente vai ter um YI. Então, o Y1 é o quê? O 4,3871, menos 102 vezes 3 vezes 12. Por que 12? Porque o AI do primeiro lote é 12. Dividido por 31 menos 9. Porque o BI do primeiro lote é 9. Isso deu uma média aqui, né? O Y dele, a observação deu 1,3871 por hora. O 2 vai ser os mesmos parâmetros, só que fica 3 vezes 6, porque o AI do 2 é 6, dividido por 31 menos 5, que o BI do 2 é 5. 1,1563. Do 3, o AI do 3 é 10, e o BI do 3 também é 10. Então, deu 0,9585, e o A4 deu 6, aqui, o AI do A4 é 6, e o BI do A4 é 7. Fazendo agora a média, a gente chega em 1,0973 por hora. Então, a ocupação esteve em 1,1 por hora, se a gente considerar, excluindo a fase transiente.